Nesse vídeo, vamos descobrir como criar uma atividade usando o Google Sala de Aula e o formulário do Google. Primeira coisa, né? Vamos entrar aqui no nosso Google Sala de Aula. Escolher a turma que vai receber a atividade. Clico aqui, olha, atividade, criar atividade com teste. Coloco o título, né, para que essa atividade possa ser identificada com mais facilidade. Vamos criar um título aqui, qualquer título. E, né, adicionar aqui o formulário. Como eu já escolhi a opção de atividade com teste, o próprio Google Sala de Aula já insere um formulário, né? Não é preciso eu colocar o link de um formulário que eu fiz de uma outra forma, né? Eu posso aqui criar esse formulário de uma outra maneira, né, um outro momento e inserir o link, né? Mas aqui não vai ser necessário. Só editar o link que já está aqui, só editar o formulário que já foi enviado. O que eu costumo fazer aqui? Né, eu posso colocar uma imagem de cabeçalho. Geralmente eu coloco, né, o cabeçalho do colégio e aqui eu posso escolher uma imagem já pronta, né? Eu posso, né, essa imagem ela vai ficar como uma espécie de cabeçalho, ou você pode simplesmente, olha, escolher uma imagem, você fazer o upload, né? Você pode criar um cabeçalho da escola personalizado e inserir aqui através do upload. Ou manter a atividade ou o cabeçalho sugerido pelo próprio Google. Ou deixar assim também, né? Isso aqui é apenas uma opção. É interessante fazer a edição desse blank quiz, porque, né, fica mais fácil para identificar a atividade depois. Eu posso colocar aqui um título qualquer, um título que identifique a atividade. Eu posso colocar aqui, ó, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Eu posso colocar o tema da atividade, né? Eu posso colocar aqui, olha, atividade sobre a Covid-19. Enfim. Então, nessa primeira pergunta, é importante eu não usá-la para uma pergunta do trabalho. Eu uso isso aqui para fazer a identificação do aluno. Então, na primeira pergunta, eu coloco o seguinte, ó. Informe o seu nome completo. Pronto. E aqui no lugar do múltipla escolha, eu coloco, né, ou pode colocar resposta curta ou parágrafo, aqui tanto faz. E coloco aqui, ó, marcar como obrigatória. Por quê? Porque isso impede que o aluno envie atividades sem nome. Né? E, claro, vou criar uma outra pergunta, né? Vou colocar aqui, ó, duplicar essa que já está aqui. Vai copiar a pergunta de cima. E eu altero aqui e peço para ele informar o número da chamada. E se eu trabalho em mais de uma turma, né, do mesmo segmento, primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, eu posso também, olha, pedir essa informação para ele. Aqui eu posso criar uma resposta aqui de múltipla escolha e colocar, olha, primeiro ano A, primeiro ano B.
Isso daqui é interessante, que fica mais fácil para identificar o aluno, a turma. Eu posso utilizar essa mesma atividade no primeiro A, no primeiro B, no segundo A, segundo B, segundo C. Ok, feito a parte do cabeçalho de informação, eu posso utilizar sempre a mesma página, mas eu gosto de separar isso, né, em seções. Então eu clico aqui, olha, coloco o mouse, né, na última seção e venho nesse símbolo aqui, nesse sinal de igual, e crio uma seção nova. Aqui eu coloco questão 1 e vou escolher o tipo de questão que eu vou fazer. Eu posso escolher uma questão, né, uma de múltipla escolha, que fica mais fácil para corrigir depois. Ocorre a transmissão Covid-19. E dou as opções aqui. Opção número 1. Pelas correntes de WhatsApp. Que mais? Pelo ar. Cola ou usando enfim, criei a pergunta, elenquei aqui as respostas, né? E aqui é importante que eu faça isso. Coloque o gabarito, né? Posso colocar aqui a pontuação da questão, um ponto. Não tem como eu colocar 0,2, 0,5, nada disso, né? Um ponto para cima. E marco qual a resposta correta, né? Como ocorre a transmissão da Covid-19? Eu acho que é por correntes de WhatsApp. Deixo lá. Pronto. Criando uma segunda pergunta, eu faço isso também numa outra sessão. Coloco aqui, olha, questão 2. Posso escolher uma outra opção, olha, vamos colocar aqui, né, um parágrafo que é uma questão discursiva. Qual que Pronto, tem uma pergunta discursiva, ele vai escrever a resposta. Aqui o que eu vou fazer é apenas colocar a pontuação, não tem como inserir chave. E existem outras formas também de questão. Vamos voltar aqui, vou criar uma sessão, a questão 3. Questão 3, eu posso criar, inclusive, uma atividade para relacionar colunas, né? Eu utilizo ou grade de múltipla escolha ou grade de caixa de seleção, aqui tanto faz. Eu coloco aqui Covid-19, Pedro Álvares Cabral, professor de geografia. E aqui eu coloco a coluna das respostas. Eu posso colocar navegador português, trabalha em uma escola e
É uma doença. E vamos lá colocar o gabarito, né? Aqui é a pontuação, o mínimo é 1 ponto. E aqui o que eu faço? Eu vou colocar as respostas, né? Covid-19 é uma doença. Pedro Alves Cabral, navegador português e professor de geografia, trabalha em uma escola. Ok. Aqui eu crio o gabarito. Vamos para uma questão. Questão 4. Eu posso criar uma atividade utilizando mais de uma resposta. Bom, aqui eu vou colocar qual é o seu ou os seus times de preferência. Aqui eu dou a opção para ele escolher uma resposta apenas ou duas. Vamos pôr aqui como opção Flamengo, Deus me livre, Corinthians, muito bom, seleção brasileira, Barcelona, Real Madrid. Bom, como que eu faço o gabarito dela? Eu vou atribuir a pontuação. Aqui vamos supor que tenha 3 respostas corretas, ou 2, ou uma apenas. Se eu tenho uma resposta correta, eu vou marcar o gabarito em uma. Então, se ele marcar essa atividade, né, essa alternativa e outras, ele vai ter um acerto e vai ter alguns erros. Eu posso escolher, por exemplo, como resposta 2 alternativas ou até 3 alternativas. Feito isso, está pronto o gabarito. Né? Nesse tipo de caixa de seleção, eu posso escolher uma atividade com mais de uma alternativa correta. Bom, esse é o básico, né, da atividade. Ela já está pronta. E é isso, está pronto. Não preciso fazer absolutamente nada. Né? Posso, inclusive, fechar aqui o... Tá aqui, olha, atividade sobre a Covid-19. Né? Ela já está aqui. O que eu faço? Né? Que eu posso colocar aqui as instruções. Eu posso pedir para ele ler alguma atividade, assistir algum vídeo, né? São as instruções que eu quero para que ele faça antes de resolver a atividade. No caso de criar a atividade e enviar para a sala, o que eu tenho que fazer? Eu posso, inclusive, direcionar essa atividade para mais de uma turma. Né? Se eu criar a atividade aqui, ela vai imediatamente para todas essas turmas que eu marquei. Tenho a opção ainda de colocar uma pontuação, né? Vamos supor que isso valha 2 pontos. E aqui na data da entrega, eu posso escolher, digamos, na terça-feira, dia 28. Como eu faço? Se eu clicar aqui em criar atividade, ela vai ser criada imediatamente. Né? Mas eu tenho a opção de criar atividade agora e já deixar tudo pronto para ela ficar disponível na turma amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a uma semana. Então, ao invés de criar atividade, eu venho aqui nessa setinha e programar. Eu posso programar a atividade para ela aparecer no domingo, né, no dia 26, ou na segunda, dia 27. E posso colocar o horário também, a partir das 8 horas ou a partir das 8h30. Pronto. A atividade já está programada. Ela vai ficar aqui, olha, né, em cinza, né, no mural.
nas atividades e só vai aparecer para a turma no horário que eu programei, né? Às 27, no dia 27, às 8h30 da manhã. É isso e ficamos por aqui.